Paz de Jesus, paz e graça, graça e paz. Como vai, meus irmãos? Tudo bem? Espero que sim. Venho com vocês aqui trazer uma palavra, porque, meus irmãos, eu fui uma que duvidei dele ter cometido isso, né? A circunstância que foi feito, né? Estava muito estranho. Apesar que o passado dele tinha duas tentativas já. Então, não era de se assustar que a terceira viria e ele conseguiria, não é mesmo? Mas a gente não quer pensar assim, né? A gente quer pensar que a pessoa não teve coragem para isso. Mas foi isso que sucedeu. Então, louvado seja Deus, eu vou colocar um vídeo aí, né, da esposa do Daniel, um astral, né, que vem agora o público falar a verdade, que tanto questionamento, tantas dúvidas, tantas perguntas que nós fizemos, muitos caluniaram, muitos defamaram. Meus irmãos, temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, não é mesmo? E é triste, né? A gente tem que se pôr no lugar da família que está enfrentando por essa situação. Eu passei por depressão, tenho parentes nessa situação, né? Na minha, vamos falar assim, falta de conhecimento da palavra, juventude, tentei várias vezes também contra a minha vida. Eu comecei com uns 14 anos, quando comecei a descobrir realmente a maldade do ser humano, o que tinha sucedido, né? Então não suportei, mas Deus me deu os livramentos para que o inimigo não conseguisse concretizar aquilo que ele quis. Tudo isso é inimigo, na hora da nossa fraqueza, ele vem que vem. Muitas vezes a pessoa não está totalmente liberta das suas inseguranças, liberta do seu medo, liberta das suas dúvidas, liberta de tanto questionamento. Meus irmãos, nós temos que libertar dessas coisas. A derrota do crente é isso. Com Deus, né, não tem que entender as coisas. Deus falou comigo, minha serva, você não tem que entender as coisas. Você não tem que compreender, você vai ficar assim até quando? Você tem que viver o que eu tenho para você. Eu parei com isso, meu irmão. Parei com isso, minha irmã. Comecei a expulsar todas as dúvidas, expulsar todos os questionamentos, todas as perguntas sem resposta. E comecei a viver. A partir do momento que comecei a viver aquilo que Deus tinha para minha vida, mesmo nas provações, nas lutas, isso tudo caiu por terra. Caiu por terra, quer dizer o quê? O inimigo da minha alma foi vencido. Porque é ele que lança essas perguntas, é ele que lança dúvida, é ele que lança medo, síndrome do pânico, é ele que lança tudo aquilo que vai em encontro àquilo que você quer para sua vida. E muitas vezes a gente fica pensando que é a gente que está pensando, mas não é ele que está soprando na sua mente tudo. Faz isso que você vai descansar, faz isso que você vai para o céu mais rápido, faz isso que você vai se libertar de tudo isso, faz isso, você vai parar de fazer as pessoas sofrer, você está fazendo muita gente sofrer, faz isso, você está sofrendo demais. Faz isso, olha o que você vê que você fez com a sua família, olha o que você fez com o seu amigo. Ele começa a lançar um monte de, vamos falar, julgamento, acusações, porque ele veio só para acusar. Lembra que ele teve lá no céu diante de Deus para acusar Jó, não é? Então, ele vem te acusar, né? Determinado tempo, por causa das suas fraquezas, por causa dos acontecimentos na sua vida, por causa das percas que você teve financeira, espiritual, material, familiar, né? É as percas que você tem, ele começa a te acusar que você é culpado, que você não vale nada, que você é um derrotado, que se você não tivesse feito assim, não tinha acontecido, se você não tivesse feito assado, não tinha acontecido. Ele começa a jogar um monte de coisa. E ele faz de uma maneira tão perfeita que você começa a achar que é você que está pensando isso. E você começa a responder a verdade. Se eu não tivesse feito isso, não tinha acontecido. Se eu não tivesse falado isso, não tinha acontecido. Eu tenho mais aqui na minha vida mesmo. E ele fala, é isso aí. Você está entendendo? Nós todos passamos por isso aí. Tá? Determinado tempo da nossa vida. Lógico que tem um grau mais baixo, né? O médio e mais elevado, né? O médio é um perigo, porque ele pode pôr elevado um tempo só, né? O baixo não deixa aquilo entrar no seu coração, expulsa. Você está entendendo? Expulsa e vive a vida como ela é. Não fica com muito questionamento, só vive a vida. Deixa as coisas acontecerem, né? Então tantas defamações, depois que a pessoa parte, de tantas palavras, tantas coisas, ele não está aqui para se defender, né? Tantas coisas, tantas calúnias, defamações, começa a acreditar. Eu estava quase acreditando, meu Deus, tem misericórdia.
Não podemos fazer isso, meus irmãos. Nós temos que lembrar que nós temos filhos, nós temos parentes, temos família. Defamar a família de uma pessoa, porque ela partiu porque fez isso, ela fez aquilo, ela tirou, né, fez assim por causa disso, por causa daquilo. Gente, não importa. Não importa. Né? Isso todos, um de nós pode passar. Todos. Eu sempre falo, a mesma pedra que cai no telhado do vizinho pode cair no seu telhado um dia. Cuidado com a sua língua. Cuidado que você fala do seu próximo. Principalmente quando ele está... aconteceu algo na vida dele que você não entende, que você não compreende, né? Eu cheguei a questionar, eu não achava que ele chegaria a esse ponto, porque pelos vídeos que eu estava vendo dele, eu achava que ele queria viver. Não, ele fez aquela coisa, mas ele está liberto. Diz que ele é pastor, né? Mas o inimigo, meu irmão, ele não vem só uma vez. Ele vem uma, duas, três, quatro. Se você não expulsa, se você alimenta aquilo, um dia ele vem, ele consegue. Você está entendendo? Não só ele, conheci várias pessoas que aconteceu isso. O inimigo não desiste de você. Não é? Tem aquele louvor que Deus não desiste de você, não é? Mas também o inimigo também não desiste de você. Então a gente tem que estar mesmo com a armadura de Deus. 24 horas orando, jejuando e expulsando os pensamentos malignos, pensamento que vai contra o que seu coração quer. Porque eu tenho certeza que ele não queria isso para ele. Ele não queria isso para a vida dele. Tenho certeza que ele queria viver. Mas ele alimentou uma vontade que ele achava que era dele e era do inimigo. Você está entendendo? Então vou deixar uma passagem aqui. Eu trouxe o vídeo da esposa dele, ela apareceu. Depois de muitos questionamentos, muitos falando por que ela sumiu, eu me perguntei por que ela não apareceu até agora. Eu me perguntei onde que ela foi. Muitos estão falando que ela estava sequestrada, muitos estão falando que será que ela não tinha alguma culpa, muitos falando, né, mas tá meio estranho isso, tá meio estranho aquilo, por que ela não foi no cemitério, até mesmo eu perguntei, né, ou por que ela não apareceu lá, né, mas, irmãos, tudo que está oculto um dia vem à tona, seja bom, seja ou seja mal. né, vem à tona, não é? Então, graças a Deus ela veio à tona, ela estava passando por um momento difícil, ela estava passando por um momento de luto. Nós queremos o quê? A pessoa no momento do luto, um momento que não tem força para nada, quer só se esconder, não é mesmo? Pois é, e nós não entendemos. Comecei a inventar um monte de coisa, que ela sumiu porque descobriu a traição dele, descobriu isso, descobriu aquilo outro, e não era nada disso. Nós, ser humano, inventa cada coisa, meu Deus. É por isso que a palavra já deixou aqui na Bíblia. Vamos ler. Livro de Salmos, capítulo 15. Vamos lá. O título é O Verdadeiro Cidadão dos Céus. O verdadeiro cidadão do céu. Você quer morar no céu, meu irmão? Você quer morar no céu? Então vamos mudar nossa atitude, nossas ações. Salmos capítulo 15, verso 1. O Senhor Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala facilmente segundo o seu. Aquele que não fala falsamente segundo o seu coração. Aquele que não defama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. E despreza, mas honra os que temem ao Senhor. Quem faz isto nunca será abalado. Aleluia. Tá vendo? Quem habitará no tabernáculo do Senhor? Quem morará no céu? É aquele que não falta com a justiça, sempre faz a justiça. E aquele que não defama o seu próximo, né? E nem aquele que não defama o seu próximo com a sua língua, nem aceita injustiça do seu próximo, contra o seu próximo. Quer dizer, aquele que não faz e também não ajuda ninguém a fazer. Você está entendendo? E que nós estamos vendo aí, né? Quando parte uma pessoa, meu Deus do céu, o povo não respeita nem que já faleceu. Meu Deus, como o mundo está, né? Bem que a palavra falou, nos avisou e já chegou. Por aumentar a iniquidade, o amor do mundo esfriaria. Meu Deus, tem misericórdia, né?
Eu fico pensando, né? É lógico que a palavra não nos ensina isso. A palavra nos ensina a gente respeitar as famílias que ficou, respeitar aqueles que estão vivos, orar por eles, desejar o bem, né? E proteger, porque aquele que faleceu já está no esquecimento. Nada, se nós não fez para ele em vida, quando morrer é que não vai fazer mesmo. Mas eu fico vendo aquelas pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, que guardava isso, né? Respeitar as famílias e respeita os mortos, né? Respeita os mortos como eles estivessem vivos. 10 anos atrás era assim, meus irmãos. Eu era mais nova, mas eu ficava prestando atenção. Eles respeitavam os mortos como se eles estivessem vivos. Aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem a palavra do Senhor, né? Mas a palavra do Senhor fala assim, deixa os mortos suportar os mortos. Morreu, está no esquecimento, nada podemos fazer, ele não ouve mais nada. Vamos fazer para a família que ficou, para aqueles que estão vivos. Mas só que o amor do mundo esfriou tanto que a palavra se cumpria, que aquelas pessoas daquele tempo, 10 anos atrás, que respeitavam os mortos, nem os mortos mais respeitam. Se não respeita os vivos, os mortos também não, né? E eles, louvados de Deus, arruma cada coisa que eles falam. Meu Deus, será que eles pensam que a verdade nunca vai aparecer? Será que a palavra do Senhor fala, né, que nada ficará oculto? Nada, meus irmãos, embaixo do céu, em cima da terra, nada ficará oculto. Determinado tempo, passar anos que passar, vai vir à tona um dia. E mesmo né, o ser humano sabendo disso, o ser humano mente, o ser humano engana, o ser humano omite, o ser humano ele trapassa, ele, meu Deus, eu fico assim, gente, acho que eu não sou desse mundo, meus irmãos, meu Deus, tem misericórdia. Olha, eu tô ficando de cabelos brancos. Porque, olha, eu tô com meu coração muito triste, porque, olha, meu pai, o que vai ser do ser humano deste jeito, né? O mundo vai de mal a pior e vai contaminando a todos. Então eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, e é isso que está acontecendo. Eles não respeitam você que está vivo, muito menos você, depois que você morrer. E era o contrário, né? Depois que você, quando você estava vivo, eles respeitavam. Era o contrário, os mortos respeitavam, os vivos, não, eles tinham medo dos mortos. Do vivo não tinha, não. Não, morreu, não pode falar nada. Não, deixa lá. Morreu, não, tinha um medo da pessoa que faleceu, né? Mas hoje em dia, ai meu Deus do céu, não, apesar, eu fico vendo a falta de, vamos falar assim, de respeito, pelo menos pela família, né? Não temos que ter medo dos mortos, não temos que ter, né, respeitar, porque eles já não estão mais na terra, vão respeitar mais o quê? São pó e cinza, né? Tudo se acabou. Mas a família que ficou, meus irmãos, nós devemos respeitar, né? Tem crianças que vai ver esse vídeo, vai crescer, vai ver esse vídeo, vai ver esse áudio, vai ficar um adulto, né? E tem os adultos que estão tristes, estão no luto ainda, fica vendo essas coisas. O que você está fazendo, meu irmão? O que você está fazendo, meu irmão? Então, tudo por um dinheirinho a mais, tudo por um engajamento a mais, tudo por, vamos falar assim, uma fama a mais. O que bate e volta. Está. Você ganha aqui, você perde ali. Dinheiro amaldiçoado, dinheiro que vem, esse dinheiro que a gente ganhamos em cima das costas do sofrimento das pessoas, da tristeza das pessoas, defamação, calúnia das pessoas, tudo amaldiçoado. Então, vai vir tudo contra a gente mesmo. Não prosperará a mão enganosa e nessa família vai experimentar também do gostinho amargo desse fel. Então vamos pensar duas vezes antes de falar as coisas que nós não sabemos, né? A gente acaba indo para esse lado, né? Ai, meu Deus, será que é mesmo? Ah, mas fulano falou aquilo, já tá desse jeito. Mas eu ficava, gente, não é possível uma coisa dessa. Não é possível tanta coisa, tanta mentira, tanto engano ao redor de uma pessoa que perdeu sua vida. Então, sim, triste, né? Que não foi a vontade de Deus, vocês sabem muito bem. Então, temos que olhar para quem agora? Para a família que ficou. Seu filho vai crescer, vai ver esses vídeos. Né? Sua esposa que está aí. Vou pôr um vídeo dela agora, vocês vejam. Ela contando toda a história. Veja o vídeo inteirinho, tá bom? Ela vai contar tudo que aconteceu do começo ao fim. Por que ela sumiu, por que ela desapareceu. O povo tá falando que ela estava sequestrada.
falando do, não é, do Vitor Vilela também, né? Aquele satanista, falando tudo. Então, meu Deus, ainda bem que a verdade sempre vem à tona, né? Vamos orar por ela, ajudar ela em oração, sua família, que Deus vai nos recompensar, amém? E temos que tomar cuidado, né, com a mídia. Falar isso, fala aquilo outro, falando até que ele estava na prostituição, né? Meu Deus, tem misericórdia, por isso que ele fez isso, tirou sua vida, não tem nada disso, né, meus irmãos? E a gente vê essas coisas na mídia e acaba acreditando, né? A palavra do Senhor fala, né? Que a gente não ajuda a defamar, né? Aquele que vai morar no petaco, aquele que não defama o seu próximo com a sua língua e nem não defame e nem ajuda a defamar. Amém? Vamos pro vídeo. Paz de Jesus, a paz e graça. Deus abençoe. Veja até o final. Inscreva no canal, dá o seu like. Amanhã tem live às 15 horas. Amém? Amanhã, domingo, live às 15 horas. Estarei com vocês aqui ao vivo. Deus abençoe. Paz de Jesus. Eu deveria estar falando aqui. Não era eu que deveria estar falando aqui. Eu não tenho nenhum prazer de estar aqui. Eu não tenho vontade de estar aqui falando com vocês. Assim como eu não tenho vontade de ir no mercado, de ver o que tem para pagar. Eu não tenho vontade de nada, mas só tem eu. Então, desde o dia que tudo aconteceu, já no dia seguinte eu precisei ir em vários lugares. Eu fui na delegacia, eu refiz o caminho da ML, enfim, fui em vários lugares e eu não parei até hoje. Bom, eu quero focar aqui nas coisas mais importantes e quando eu estiver melhor eu falo sobre isso com vocês. Agora eu não consigo. Eu tava esperando assim, eu tô no momento mais... agora eu me acalmei e vou gravar o vídeo, né? Me acalmei, comi um pouco, voltei agora no mercado e vou gravar o vídeo pra vocês. Mas são momentos, sabe? Agora eu consigo gravar, mas aí daqui a pouco eu sento e aí eu olho alguma coisa. O Daniel tinha planos. A gente era muito grudado, sabe? Ele não me deixava fazer nada sozinha. Se eu fosse no mercado, eu vou junto. Se eu for na padaria, eu vou junto. Então, ele centralizava muitas coisas nele. Então, qualquer coisa a mais que eu queria fazer, ele falava, não, eu faço, eu protejo, eu cuido. E eu tava agora há pouco conversando com a Lisa e eu repeti essas palavras pra ela, porque eu falei assim, meu Deus, antes eu tinha uma vida sozinha, né? Eu cuidava dos meus filhos. Depois que eu casei com o Daniel, eu desaprendi a viver essa parte, porque ele gostava de fazer tudo e ele gostava de se ver assim como um provedor, como um amigo, como quem cuidava, e ele fazia isso de verdade, ele fazia isso com excelência. Eu não queria gravar esse vídeo pra vocês, sabe? Mas eu fiquei relutando, porque assim, a vida do Daniel nesses últimos anos se dividia em duas frentes. Nós, a família dele, e vocês, a segunda família dele. Então, eu fiquei com aquilo no peito e o pessoal da equipe me cobrando. E eu gravei muitos vídeos antes desse aqui. Só que eu chorava e aí eu me acalmava e fazia de novo. E finalmente, quando eu fiz um que durou 40 minutos, eu mandei e tinha uma pessoa dos Guardiões aqui. E quando eu acessei, tava completamente sem áudio e não deu pra mexer, não deu pra editar. Ontem foi um dia que a gente passou aqui resolvendo coisas burocráticas em casa. Nossa advogada veio aqui nos ajudar a entender algumas coisas, né? E eu não consegui gravar, porque são momentos. Tem hora que a gente consegue, eu consigo estar bem e resolver as coisas. E de repente, eu fui hoje no mercado e aí eu tava... eu tenho que ir no mercado, né? Eu tenho que aproveitar e ir no mercado, porque não tem nada em casa e as pessoas estão vindo aqui ficar com a gente. Vocês mesmo, né? Os Guardiões. E eu fico feliz porque a família que ele queria ter, sabe? As pessoas que
que ele queria que o grupo que ele queria que aprendesse os valores que ele tinha para ensinar, ele via isso na maioria de vocês, né? Não dava para ver em todos, mas na maioria ele via. E aqui no domingo de manhã, quando eu falei com ele, eu saí de casa, o Daniel tava dormindo. Eu falei com ele, ele queria dormir até mais tarde porque ele tava cansado. Eu falei, bom, então pra você dormir melhor, a casa ficar em silêncio, eu vou levar as crianças na pracinha, a gente come alguma coisa, porque já era 1h da tarde, eu falei, o bebê precisa comer. Você dorme, aproveita o silêncio, que aí depois eu volto, a gente faz alguma coisa. Então, tudo bem, dei um beijo, a gente brincou. Ele brincava, às vezes ele parecia um bebê, né? Então ele fazia umas brincadeirinhas assim, e falava mole, assim, sabe? Quando essas coisinhas de casal. E aí ele falou isso e tudo bem, dei um beijo, inclusive dei um beijo na bochecha dele, né? Se eu soubesse, porque ele tava virado de lado e meio sonolento, então eu dei um beijinho na bochecha dele e saí. E quando eu voltei, o Daniel não tava mais, né? E eu acho que ele queria dormir até mais tarde, talvez, pra evitar ter que... Ele já tinha mexido nas coisas do Mikael, então, enfim. Eu, sinceramente, eu saí de casa, o Daniel ficou dormindo. Então, quando eu cheguei, o Daniel não tava, imediatamente eu pus as crianças no carro e fui procurar o Daniel. Rodei pelo bairro, fui pelos lugares, inclusive eu fui próximo ao lugar onde ele estava, só que ele foi... É uma bifurcação, ele foi pra direita, eu tava na esquerda. E eu tenho quase certeza que eu não vou garantir, porque minha memória, eu não tô conseguindo agora, eu não tô conseguindo conectar o tempo, mas eu tenho quase certeza que eu ouvi um estampido, e na hora eu não achei que ele fosse fazer isso. Eu ouvi alguma coisa, mas falei, acho que não é o Daniel, mas de alguma forma eu tava lá procurando. E eu ia, quase que eu fui pro caminho que ele tava, e eu senti um aperto no coração, fiquei com medo de dirigir por ali, porque tinha mais mato. Eu falei, sei lá, vai que tem alguém escondido, um assalto, não sei. Então eu dei ré e fiz outro caminho. E, enfim, fiquei a tarde toda procurando o Daniel, falei com a família dele, e me disseram para esperar 24 horas para fazer o boletim de ocorrência. Eu falei, eu não vou esperar, porque meu marido não tá me respondendo as mensagens, ele não tem esse costume. Eu fiz o boletim de ocorrência, foi indeferido, porque eles haviam encontrado o Daniel e estavam tentando contato comigo, não estavam conseguindo. Então, eu acho que é isso que eu, nesse momento, queria falar pra vocês. Eu não sei muito agora, assim, pensar no que é mais importante pra falar, e eu só peço que vocês orem por nós, nos ajudem a resolver. Eu vou ter que sair dessa casa, não quero ficar aqui. Não dá pra ficar aqui, sabe? E não sei, eu também não sei pra onde eu vou. E, enfim, algumas coisas eu não sei. Na verdade, eu não sei o que eu vou fazer com nada. Mas como as pessoas estão dizendo, um dia de cada vez, nesse momento eu quero estar aqui passando essa informação pra vocês que são guardiões. E é isso. Em algum momento, quando eu me sentir bem, preparada, eu falo alguma coisa. Nesse momento eu não quero. Eu não sinto que eu preciso. Eu sinto que eu preciso falar aqui pra vocês, porque vocês estavam com ele, vocês... Alguns amam o Daniel, outros estão aqui por curiosidade, mas nós estamos aqui, a maioria, no mesmo propósito. Eu não tô acompanhando o grupo, eu não tô acompanhando a internet. Fechei o perfil do Daniel porque era isso que eu ia falar. Porque, assim como existem fãs, existem pessoas que iriam lá, que, assim como tá acontecendo, as pessoas me mandaram em print do YouTube, pessoas que se aproveitam da situação, e eu não queria que o perfil dele fosse usado como vitrine pra isso, né? Não sei, tô orando, vou pedir pra Deus o que eu faço, não sei, tenho ideia do que fazer por enquanto. E em relação ao Vitor, gente, é isso que eu queria também falar pra vocês. É o seguinte, ele de alguma forma encontrou o celular do Daniel. A maioria que já conviveu com o Daniel conhece, e o Daniel trata todas as pessoas muito bem, e as pessoas confundem, né? Confundem a educação, a gentileza, confundem com muitos outros tipos de sentimentos, de comportamentos, enfim. E ele falou pro Daniel que ele queria pedir perdão pra ele, porque tinha falado mal dele na internet, e que estava arrependido disso, que ele queria se consertar diante de Deus, né? A palavra que ele usa é Adonai. E o Daniel falou, nossa, aquele Vitor me mandou uma mensagem. E ainda eu falei, como que ele encontrou seu número? Eu não sei se depois ele falou pro Daniel. Naquele momento, nós não sabíamos. Por fim, o Daniel, eles combinaram uma chamada de vídeo pra se conhecerem, pro Vitor falar também algumas coisas.
Ele falou que ele queria fechar o templo, falou que ele precisava de conselhos do Daniel, que ele precisava de uma oração, de uma direção, porque ele não sabia como sair daquilo. E isso já faz muitos meses, e o Daniel não queria, assim, não queria no começo, depois ele não tinha tempo de encontrá-lo, né? E eu, no começo eu ainda falei, amor, não vai, porque, né, já pensou alguém te ver com ele, vai pegar mal, então faz uma chamada de vídeo, pelo menos é mais íntimo. Enfim, como faz muitos meses, e o Vitor todos os dias ele mandava uma mensagem pro Daniel. E o Daniel respondia, às vezes não imediatamente, às vezes nem no mesmo dia, às vezes passavam dias e ele respondia. Mas o que eu quero deixar claro pra vocês é que houve um encontro por insistência do Vitor, porque ele disse que precisava de uma ajuda. Quando ele fala, nós choramos juntos, eu não vi, tá? Eu não entrei na rede social, eu não estou entrando no Instagram, não tô vendo o YouTube, porque, claro que deve estar, sabe, as pessoas se aproveitam das coisas. Por que eu não apareci? Porque eu não tô pronta, gente. As pessoas perderam o Daniel Mastral, eu perdi meu marido, pai do meu filho, meu amigo, meu companheiro, sabe? A gente era muito amigo e não importasse o que acontecia, no final do dia a gente tava junto, no final do dia a gente tava abraçado, a gente tava resolvendo qualquer coisa, a gente tava assistindo um filme, comendo uma pipoca, a gente tava fazendo comida 3 horas da manhã, dando risada, sabe? Então, o Daniel é a pessoa que eu mais amo nessa vida, né? E eu vou honrá-lo, assim como ele é um homem de honra e ele sempre fez tudo de uma forma honrosa para as pessoas e é isso que eu pretendo fazer por ele, o meu melhor. Não sei por onde começar ainda, mas o que eu queria esclarecer pra vocês é que esse Vitor tá inventando coisa, eles nunca planejaram nada juntos. Ele tá usando esse encontro que ele pediu pro Daniel ir, porque ele tava precisando de ajuda, ele tá usando isso pra falar que eles eram amigos. Ele tá usando isso pra falar que ele tinha algum tipo de relacionamento com o Daniel que não existe. Existe na cabeça dele, é o que ele tá passando pras pessoas. Nossa advogada já tá em contato com ele, tá monitorando isso, e ela pediu, e eu tô passando um recado dela para que se vocês verificarem qualquer perfil, qualquer coisa que esteja falando do Daniel de forma pejorativa, ou no sentido de, que nem disseram que o Vitor ia divulgar o número de celular dele, a advogada já entrou em contato, já barrou isso, né? Enfim, esse tipo de coisa, de pessoas que querem se aproveitar, sinalize para alguém, falem no grupo, alguém passa para mim, para que a gente tome as providências já para cortar, evitar percutindo. Não confio no que ele fala, porque ele tá se aproveitando da bondade do Daniel, dele ter ido lá, encontrado, ele se dispôs a orar por ele orou por ele levou óleo de unção, ele me mandou um áudio quando ele saiu de lá, amor, olha, ele me parece que é um menino bom, eu orei por ele, eu ungi, nós choramos, ele chorou, foi alguma coisa assim que ele falou, não foi nós choramos, quem falou nós choramos foi o Vitor, ele falou, ele chorou, então ele foi porque ele e assim, depois, né, que ele viu que pegou mal na internet, as pessoas rechaçando ele, não acredito, mas que o Daniel foi lá, ele falou, olha, era o que Jesus faria, eu fiz aquilo que Jesus faria, assim como Jesus foi condenado, né, por curar um leproso, por ir lá onde estava uma prostituta, por se envolver com pessoas doentes, por curar no sábado, agora estão me rechaçando porque eu me encontrei com uma pessoa que eu achei que eu devia levar a verdade do Senhor, levar uma oração, e ainda ele me falou assim, eu tô sendo o Zite na vida dele, assim como o Zite foi na minha vida, eu tô sendo o Zite na vida dele. Então era assim que ele pensava, ele não pensava em se unir com o Vitor, ele não pensava em fazer nada, nenhum tipo de sociedade, nenhum tipo de curso, nem nada, gente, nada, absolutamente nada. Se vocês virem isso, por favor, olha, respondam, sabe? Não, Daniel já falou que não, isso nunca ia acontecer, mas na verdade ele nem mencionou, gente, ele nem mencionou porque não era esse o projeto do Daniel, não era outro senão os Guardiões. Isso foi um projeto de Deus